Durante 11 anos ele tinha nas drogas a pior companhia possível. Foi afundando nesse vício que Willie viu tudo ao redor desmoronar. Apesar das dificuldades enfrentadas, a família nunca desistiu dele. E em um momento de entrega, ele resolveu aceitar Jesus e abandonar as drogas. O que parecia ser um final feliz se mostrou o pior momento da vida do Willie. Pouco tempo depois de dizer sim publicamente para Cristo, ele se viu novamente afundado no mundo das drogas. Sem forças para lidar com aquela situação, a vontade de morrer só crescia. Até que Deus se manifestou de uma maneira tão clara que o Willie percebeu o grandioso amor de Deus na vida dele. Em 30 segundos, o Identidade vai estar de volta com o Willie e o seu emocionante testemunho. Mas pensando na tua história, até ali, no início da tua vida, eu vejo que você tinha dois exemplos muito diferentes em casa, né? Porque você tinha um pai alcoólatra e que, inclusive, quando estava alcoolizado, ficava bastante violento, uma característica bastante comum, né, de quem usa o álcool. E você tinha a sua mãe, por outro lado, que era uma pessoa super cristã. O que aconteceu com você nesse caminho entre escolher seguir uma vida cristã e seguir uma vida de uso de drogas? Bom, como você bem falou, né, eu tinha realmente essas duas referências, né? A minha infância, ela era muito tensa em virtude da questão do alcoolismo do meu pai, né? Minha mãe, todos os dias, isso era a gente fazia o culto de manhã, todos os dias, antes de ir para o colégio, lia a Bíblia, estudava lição, fazia o culto, só nós dois sozinhos. Depois eu ia, à tarde tinha o culto também vespertino. Eu estava na igreja com ela, ela me levava para todos os eventos. E eu acredito que essa semente, ela foi plantada. Claro. Essa semente foi plantada e ela ficou muito forte, ela ficou latente na minha vida, mesmo quando eu me desviei. Só que passaram-se os anos, eu me tornei um adolescente, e tive essa situação do alcoolismo do meu pai, né, essa questão toda levou à separação deles. Tá. Minha mãe, por sua vez, teve que trabalhar para assumir a direção da casa e eu fiquei mais fora de casa. Então, aí vieram as amizades. Fiquei mais tempo sozinho, mais tempo na rua. Aí foi uma questão de escolha, Claro. sim, é sempre uma questão de escolha, mas eu me voltei para o outro lado. E o que te levou? Foi a questão das companhias, e aí todo mundo usava, você também usou? Era uma questão de que as drogas, elas acabavam suavizando uma realidade muito difícil que você tinha até interna. O que te levou? Qual foi o motivo que você começou a usar drogas? Bom, eu considero que as amizades tiveram Era um papel. um papel relevante nessa questão Aham. de eu me afastar. E a questão da fuga, A ela realidade. se mostrou presente em virtude do problema que eu estava passando, o problema emocional que eu estava passando no momento. Uhum. Então, isso aí foram fatores primordiais dentro dessa escolha e dessa parte da minha vida, né? Você não só, nesse primeiro momento da tua história, usava drogas, como você inclusive chegou a traficar drogas. E esse tráfico aconteceu por quê? Porque você realmente queria fazer dinheiro ou era mais... Parece que pelo que eu entendi da sua história, era mais a necessidade que você tinha de fazer um dinheiro para conseguir comprar mais drogas. Esse tráfico, ele servia como uma retroalimentação do teu próprio vício. É isso? Exatamente. As drogas, elas hoje são um pouco mais baratas. Naquela época era Naquela mais época, difícil o acesso. elas eram mais caras. Então, como eu usava muito, como eu tinha um vazio na minha alma muito grande, e eu me enfiei de cabeça nas drogas, então eu comecei realmente a vender
para que pudesse suprir aquela demanda que o vício ele exigia. Como era para sua mãe ver toda essa situação? Ela tinha consciência de o quão fundo você foi nesse mundo das drogas? Ela sabia que eu usava, mas ela não sabia o quão profundo eu tinha ido. Eu procurava, de todas as maneiras, ocultar. Para que ela não sofresse. Para que ela não sofresse tanto. Então eu procurava ocultar de todas as maneiras. Não chegava em casa drogado, evitava, ou se chegasse no final do efeito, para que ela não percebesse. Mas era inevitável, você não consegue esconder. O dependente químico, ele jamais vai conseguir esconder. Sempre deixa um rastro, sempre demonstra de alguma maneira, e ela sofria muito. Ainda mais no seu caso, porque, né, como você colocou, você usava muito, usava dia e noite, né, drogas, Sim. de diferentes tipos, Sim, inclusive, né? Você disse que naquele momento lá na tua primeira infância, com culto todos os dias, aquela semente ficou plantada. Nesse momento, usando droga dia e noite, como que era a tua relação com Deus? Bom, a minha relação com Deus era eu afastado de Deus, mas Deus nunca afastado de mim. Claro, é assim que funciona com todo mundo. Eu sempre ouvia o chamado de Deus. Eu sempre vinha à minha mente versos da Bíblia, vinha à minha mente que eu não estava certo, vinha à minha mente que eu deveria voltar para a igreja, vinha à minha mente que eu tinha que parar com aquilo. Eu sempre sentia a presença dele assim, marcante. Isso me torturava. Isso me torturava porque eu queria voltar para a igreja, mas eu não conseguia. Não tinha forças. Eu não tinha forças. Não tinha forças. Tem um momento que você é um pouco mais maduro, inclusive, acho que já muito nesse sentimento que você está relatando aqui, de querendo voltar, mas não tendo forças, mas ao mesmo tempo vendo que essa vida nas drogas estava se tornando insustentável para você. Você decidiu procurar um pastor da igreja, conversar com ele, dizer de toda a tua situação, e você também foi buscar conselhos com os pais da tua esposa? Da minha esposa. Da sua esposa já na época. Sim. Me conta como é que foi esse momento, o que você estava sentindo e como foram essas conversas? Bom, eu chamei o pastor do distrito, conversei com ele, na época era o pastor Neemias, e contei toda a minha vida, porque eu já não aguentava mais. A questão é essa, eu já estava no fundo do poço, né, ainda cavando. Sim. Eu já não aguentava mais, eu estava numa situação dramática. E eu fui conversar com ele e ele sugeriu que ele iria orar para mim, e a partir daquele momento a gente ia fazer o pacto com Deus que eu não ia usar mais. Sim. E foi isso que aconteceu. Eu realmente não usei, a partir daquele momento eu não usei mais. Mas aí eu não poderia ficar onde eu morava, porque ali eram gatilhos enormes, né, da doença. Pessoas, hábitos, tudo ali eu vivenciei. E aí eu fui conversar com meu sogro e minha sogra, né, sobre o que estava acontecendo. Eu tive que sentar com eles, eles não sabiam de nada. Não passava pela cabeça deles que eu usava drogas. E eu já estava casado e não passava. E eu sentei com eles e contei a minha história, contei o que estava acontecendo e, puxa, a receptividade deles assim foi uma coisa de Deus. Eles te abraçaram. Totalmente. Eu devo, assim, a eles já faleceram, né, os dois, mas foram pessoas especiais na minha recuperação e me receberam. E fiquei na casa deles. E foi incrível realmente, né, Willy, porque você decidiu não mais usar drogas, como você procurou o pastor e aquela sementinha plantada, né, da sua mãe, você se batizou. Sim. E decidiu que não mais usaria drogas e reconstruiu a sua vida. Sim. Pode parecer que o programa está terminando mais cedo, mas não. A gente vai fazer uma parada para o intervalo, mas tem mais detalhes, infelizmente, inclusive. É verdade. Né, na história do Willy. Ele teve recaídas, a gente vai conversar sobre isso, mas tem uma história muito linda, porque
de uma pessoa que usou drogas o tanto que ele usou, hoje ele é uma pessoa que consegue ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Então não sai daí, a parada é rápida para o intervalo e a gente na volta vai entender como é que, aceitando a Jesus, se livrando do mundo das drogas, mesmo assim não foi suficiente, ele teve um retorno e como é que ele conseguiu se livrar definitivamente desse problema. Não sai daí, a gente volta já. A gente está recebendo aqui o Willy Matos hoje. A sua história, como eu disse, parecia que tinha terminado ali no primeiro bloco, né, Willy? Porque você conseguiu se livrar das drogas, conseguiu recomeçar a vida, voltar para a igreja, né, onde você teve os princípios tão muito bem colocados pela sua mãe lá na infância, mas aí aconteceu uma recaída, foi isso? Sim, eu havia parado de usar drogas, me rebatizei, foi uma festa, alegria, porque todos sabiam da minha trajetória, então eu retornar para a igreja foi assim uma vitória muito grande, né? Agora, tem algumas coisas, Wagner, que a gente precisa entender, que a dependência química é uma doença. Claro. Né? Mesmo eu tendo parado de usar drogas, ela ainda estava latente. Então, com o passar do tempo, eu fiquei 9 meses sem usar drogas depois que eu retornei. E durante... Só te interromper aqui, foram 9 meses difíceis? Era uma luta para você não usar mais a droga? Exatamente. Foram dias difíceis, eu tinha comunhão com Deus, eu procurava cada dia ter essa comunhão, fazer essa manutenção, mas com o passar do tempo, eu comecei a, mais uma vez, por exemplo, um dos gatilhos é andar com pessoas que ativam gatilhos do uso, conviver, estar nos lugares que as pessoas usam drogas. Eu comecei a fazer isso. Eu morava num condomínio, ao chegar do trabalho, eu parava ali na pracinha do condomínio e ficava conversando com eles. E isso começou já a minar essa minha recuperação. Então, eu já estava na questão do relacionamento com Deus, já bem fraquinho, bem deficiente, e, por outro lado, aquelas antigas ideias começaram a voltar à minha mente. Até que comecei a ir para a praia com eles, Rio de Janeiro, né? Praia, aquela coisa toda. Ia para a praia, ia para jogar futebol, ia para os lugares que eles iam, mas sem usar drogas. Até que um dia eu usei drogas e foi a recaída. E aí eu retornei. Tipo assim, eu não usei drogas e levei um tempo para voltar. Não é assim. A doença ela está adormecida. Eu hoje tenho 25 anos e 11 meses que eu não uso drogas. Está adormecida. Se amanhã eu vier a usar drogas... Volta tudo. Volta tudo que era. E eu voltei. E voltei pior do que era antes. Nossa, se já era um uso excessivo, dia e noite usando drogas, se você voltou pior, eu imagino que a situação ficou realmente muito crítica. Ficou realmente muito crítica, ao ponto de eu querer morrer. Tem uma passagem muito, muito forte, né? Porque num determinado momento aí você voltou para uma praia onde você tinha usado droga pela primeira vez. E você desejou morrer ali. Exatamente. Eu tinha usado drogas ali pela primeira vez com alguns colegas. E agora eu estava ali naquela praia, numa sexta-noite, em que eu havia usado drogas o dia todo, mas sem controle, eu não queria mais usar. Hoje, Wagner, eu vejo os pacientes que eu tenho, que quando eles dizem para mim assim, eu não consigo parar, eu acredito. Eu tenho uma empatia, porque eu passei por isso. Claro, viveu. Quando ele diz eu não tenho como parar, é porque eu não tenho. Eu não tinha como parar, eu não conseguia, eu queria. Eu já tive pacientes de dizerem para mim, eu chorava usando droga. Porque não queria estar usando. Porque não queria estar usando, mas é muito mais forte, muito mais poderoso do que nós. Eu estava naquela praia, eram umas 10h30 da noite, naquele dia eu queria realmente morrer. Eu estava falando com Deus, Senhor, aí eu estava falando com Deus. Senhor, eu quero morrer.
Eu não aguento mais essa vida. Eu já voltei para a igreja, eu não consegui me firmar. Eu nem mereço nada de ti, eu não mereço nada, mas me dá uma luz, fala alguma coisa para mim, fala comigo, diz ainda que tu ainda me ama. Eu tinha uma dúvida, será que Deus me ama ainda? Uhum. Puxa, depois de tudo, depois de voltar para a igreja, tantos testemunhos que eu dei, quanta manifestação do amor de Deus que eu fiz, e agora recaído de novo nas drogas, aprisionado. Isso já estava quase um ano, desde que eu recaí, e eu falava com Deus: Senhor, fala para mim que tu me ama. Se eu tiver essa certeza, eu prometo que eu vou lutar com todas as forças. Nesse momento, vinham duas moças andando pela beira da praia, e elas vieram em minha direção. Eram umas 10h30 da noite. Aí elas pararam na minha frente. Eu perguntei: vocês querem alguma coisa? Aí elas me olharam. Uma delas falou assim: não, é que a gente estava lá do outro lado da avenida e viemos para cá e vimos que você está... Todas as pessoas aqui estão juntas, estão em grupo, você é a única pessoa que está aqui sozinha. Eu dei uma olhada assim rápida pela praia, e aí que eu percebi isso mesmo. Aquela praia se tornou enorme, eu estava sozinho ali. E a outra baixou, olhou nos meus olhos e falou assim... E aí a gente sentiu um desejo muito grande de vir aqui dizer para você que Jesus te ama muito. Rapaz. E não importa o problema que você esteja passando, Ele vai ajudar você a resolver. Resposta direta de Deus para a tua oração. Direta, mas olha, elas não tinham noção do que elas estavam fazendo naquele dia. Eu nunca mais as vi, né? Então, quero ter a oportunidade de um dia vê-las na eternidade, poder agradecer, porque elas não têm ideia do que elas fizeram. Eu levantei dali e agradeci a elas, agradeci a Deus, peguei as drogas que estavam no meu bolso, joguei fora, e agora eu tinha um longo caminho a percorrer de sofrimento. E naquele momento você não usou mais? A partir daquele momento eu não usei mais. Então, é daquele momento que você conta 23 anos e 11 meses? 25 anos e 10 meses. Ah, tá. 25 anos e 10 meses. E 8 dias. Contando dia por dia. Dia por dia, só por hoje. Essa é uma máxima que realmente é real. É real. É um dia de cada vez? É um dia de cada vez. Por que eu estou falando isso, se você me permite, Wagner? Porque nesse contexto da recuperação, eu também procurei ajuda em grupo de narcóticos anônimos, NA. Então, quando eu faço essa contagem, eu estabeleço dentro desse parâmetro de só por hoje. Até hoje eu vou em grupo de NA. Até hoje eu coordeno uma sala. Eu recebo pessoas ali para se tratarem também e conseguir implementar o grupo de autoajuda, de NA, na comunidade terapêutica que eu sou gestor. Então, é um dia de cada vez, é bíblico, né? Basta cada dia o seu mal. É isso aí, é um dia de cada vez. E você tem um trabalho hoje como terapeuta. Sim. E você ajuda as pessoas a se livrarem desse vício. Sim. Tem um livro onde você conta a tua história, mostro onde? Na 1 aqui, ó. Dependência Química, como vencer esse drama. Então você não conta só a tua história, mas você também fala de como vencer esses gatilhos tudo mais. Esse livro, o último capítulo fala da minha história, mas os primeiros capítulos eu vou falar como um parente pode conviver com dependente, como vencer o alcoolismo, como vencer o tabagismo, como as diversas situações, como identificar um dependente em drogas, como depois de identificar o dependente em drogas, a gente vai abordá-lo. Tudo isso dentro desse livro. Tem o livro aqui, Dependência Química. Vá buscar esse conteúdo, se essa é uma realidade que você vive. Willy, eu queria te agradecer muito, te parabenizar pela tua superação, que é uma superação gigantesca,
mas a tua história só mostra que as pessoas podem se recuperar. Podem. Por mais fundo que elas tenham ido nesse vício e nessa dependência. Verdade, né? verdade. Então, muito obrigado por ter vindo e que a sua história possa continuar ajudando tantas outras pessoas. Obrigado, prazer é meu. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. A gente se encontra de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da noite. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.